Boa noite, família Rio. Boa noite, família Rio. Queria convidar você a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor com alegria nesse domingo, onde temos muito a agradecer ao Senhor. Amém? Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Nas palmas. Hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Meus sonhos são meus sonhos, estou em tuas mãos. A vida tem sentido se viver pra ti. Rendo a ti, meu coração, que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Eu sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Com tudo que sou, eu quero só ti. Me faz o teu reflexo, que possam ver-te em mim, e a glória que eu receba seja dada a ti. Eu rendo a ti, meu coração, que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Eu sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Com tudo que sou, eu quero só ti. Eu rendo a ti. Você pode cantar, eu rendo a ti, cante. Eu rendo a ti. Eu rendo a ti, meu coração, que o teu reino venha. Diga! Pois tudo que eu quero de ti, quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Eu sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia. Com tudo que sou, eu quero só ti. Aleluia. Oh,
guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Oh, 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 oh. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, pois Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso. Você pode cantar as vozes? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está.
dúvida que muitas vezes na caminhada, a gente tem dificuldade de entender quando é Deus falando com a gente. Às vezes é uma dúvida do cristão: quando é que Deus fala comigo? Em que momento Deus fala comigo? E eu queria te dizer que Deus, Ele está falando o tempo todo. Talvez você que não esteja conectado para ouvir a voz dEle, sabe? Agora em dezembro eu estava na casa da família e o caseiro estava me falando que há 27 anos ele tinha parado de beber e tinha mudado completamente a vida dele, a vida da família dele, quando ele aceitou a Jesus. E ele estava falando que ele estava bebendo num bar, e o bar ficava de frente, na porta da igreja. E em algum momento, ele olhou para um amigo dele que estava bebendo com ele, e ele disse: eu estou sentindo alguma coisa, eu vou aceitar Jesus agora, eu vou entrar nessa igreja. E aí alguém que estava na porta, que era da igreja, ele chamou e disse assim: eu quero aceitar Jesus. E a pessoa disse assim: espera um pouco, que no final do culto tem um apelo, e aí você entra na hora do apelo. E aí alguém que estava de lado também da igreja disse: esperar o quê? Não há o que esperar, ele vai receber agora, a gente vai impor as mãos sobre ele agora, e você vai aceitar Jesus agora. Sabe, irmãos, a gente fica às vezes esperando uma palavra do pastor, uma música, um apelo, um dia, um domingo. Eu queria dizer a você que se você sente o seu coração queimar, é Jesus falando com você nessa noite. Não há o que esperar, entregue-se na presença do Senhor agora, nesse momento. Se o Senhor está falando com você, e se você sente o seu coração queimar, assim como os discípulos a caminho de Emaús, é o Senhor falando contigo. Você pode cantar essa música mais uma vez? Quem é esse que vem? Você pode cantar? Nos abraçando. Quem é esse que vem? Nos mostra Ele é tão sábio, ensinar. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa. Ele está nesse lugar. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir ao soldar os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, nós preparamos e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda. Nós preparamos a mesa e o lugar de honra. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar. Diga. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus
anjos vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar como as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Você pode cantar mais forte, cante. Tu és, Senhor, O nosso Deus. o nosso Deus, digno tu Receber és. toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Receber todo louvor. Vamos clamar, Mais uma vez, vem. cante. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Virá num piscar de olhar, quem estiver com ele irá na sua glória com ele morar. Aleluia, Senhor, aleluia. Nós te glorificamos, Pai. Que o nosso coração possa anseiar por Ti, Deus. Que não haja nada no nosso coração além de Ti, Pai. Que nós possamos olhar para essa terra e reconhecer o quão pequena ela é. Quando olhamos para a eternidade que nos espera. Que nós possamos deixar de lado tudo que nos prende e olhar somente para Ti, Deus. Que nós possamos glorificar o Teu nome e clamar e dizer realmente que estamos ansiosos pela Tua vida, Pai. Porque não suportamos mais essa realidade de pecado e ansiamos pelo dia que tiveremos, Senhor, descer dos céus e nos levar para estar contigo na glória, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a cantar mais uma vez essa música. E olhando para o Senhor, imaginando Ele vindo te buscar dessa terra para levar, para morar com Ele na eternidade. Cante com todo o seu coração. Em nome de Jesus, Pai. Ele Virá num piscar de Não saia da olhar, nossa e mente, quem Deus. estiver pronto com Nós possamos ele te irá aguardar na sua glória com
só haverá de ti, Senhor, a tua glória, Pai. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem, o Rei está Aleluia, voltando. Senhor. Vem, Senhor, Maranata. Está voltando. Aleluia, A Pai. trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Aleluia, Senhor, Rei vem, está Pai. Nós possamos voltando. glorificar o teu nome. O Rei Glorificado seja o está teu nome, Pai. voltando. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vem nos buscar, Pai. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, te agradecemos, Pai. Te louvamos. Honramos o teu nome nessa noite, Deus. Estamos dizendo, Pai, que tu és grande, que tu és maravilhoso, Deus. Nós te agradecemos por ter nos livrado do pecado e nos trazido para o teu reino por meio da tua graça, Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor foi lá e nos resgatou, Deus. Que não saia do nosso coração, Deus, a visão de que um dia tu voltarás e nos levará, Deus, para morar contigo na eternidade, Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, podem se sentar. Que alegria estar com vocês aqui mais uma noite para glorificar o nome de Deus. Estar com vocês todos os domingos para louvar o nome do Senhor é maravilhoso. Não existe momento mais feliz na nossa semana do que estar aqui louvando a Deus junto com vocês. E é um motivo de mais alegria ainda estarmos com pessoas que estão nos visitando nessa noite. Então você que está nos visitando, provavelmente você já passou ali na integração, já pegou aquele folderzinho falando um pouco sobre a nossa igreja, já pegou um presentinho. Se você está nos visitando e não está com esse folderzinho, por favor, quando terminar essa celebração, eu quero te pedir que vá ali no pessoal do Colete Preto, pessoal da integração, que eles vão te entregar esse presente para você aprender um pouco mais da nossa igreja, entrar nas nossas redes sociais, ficar um pouco inteirado de como funciona a nossa igreja, vão te dar um abraço, conhecer um pouco mais sobre você. E eu queria pedir para você que está nos visitando, levantar uma das suas mãos, para a gente conhecer vocês. Não se preocupem, a gente não vai pedir para vocês virem aqui na frente, fazer cambalhota, nada disso. É apenas para que a gente te receba com um grande abraço, com muita alegria. Então você que está nos visitando, levante a mão. Você que é família Rio, vê alguém com a mão levantada, por favor, vá nessa pessoa, dê um abraço. Ela não pode sair daqui sem no mínimo 10 abraços. Se você não recebeu 10 abraços ainda, por favor, fique com a mão levantada, para você receber 10 abraços. Amém, aleluia. Amém. Todo mundo recebeu 10 abraços que está nos visitando? Creio que sim, né? Não tem mais ninguém com a mão levantada. Que bênção, irmãos. Sintam-se em casa. Quando terminar a celebração, por favor, não vão embora correndo. Vamos tomar um café ali fora, nos conhecer um pouco mais, tá? É um prazer receber todos vocês na nossa comunidade. Agora, gente, eu peço atenção a vocês, porque nós iremos passar os avisos com a TV Rio. Solta o som. Fala família Rio, como é que vocês estão? Eu estou melhor do que eu mereço. Estou aqui para trazer os avisos da semana. Eu poderia até mandar no teu WhatsApp, mas como eu sei que tu não gosta de textão, espera aí que eu volto logo após a vinheta. É incrível ouvir histórias inspiradoras de como Deus usou pessoas incomuns igual a você. Aquele teu amigo tem tantos testemunhos para contar de coisas que Deus fez.
Em Marcos 16,15, Jesus nos convoca à missão de fazer discípulos por todo o mundo. Há um ano, nós fizemos a nossa primeira barca na missão. Fomos levar o Evangelho de Jesus ao vilarejo de Papagaio, no final do Agreste. Nossa missão agora será no sertão. Será nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Então, se você tem a partir de 14 anos e quer embarcar conosco nessa viagem, aperte os cintos, corra porque restam poucas vagas. O valor é de R$ 250, podendo ser dividido em até 12 vezes. Para se inscrever é muito fácil. Vá no aplicativo da Igreja Rio, na aba de eventos, selecione Barca na Missão ou clique no link que está na bio do @barca.rio. E aí, bora embarcar nessa? O Rio Social está em busca de professores ou pessoas graduadas em licenciaturas interessadas em contribuir com nossos projetos educacionais. Estamos formando uma equipe de professores voluntários para atuar no pré-ENEM e no reforço escolar. Então, se você é professor, entre em contato com a integração, junte-se a nós e faça a diferença na comunidade de Jaguazinha. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo no olho direito de vocês. E não esquece, tá? O Rio, ele flui durante toda a semana. Nós temos nossas fontes, que são nossos pequenos grupos, então procure o pessoal da integração e procure uma fonte para chamar de sua. E o principal, não esquece, tá? Jesus é a nossa mensagem. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu queria só trazer mais um aviso extra aqui para vocês, que agora, na época do Carnaval, dos dias 28 de fevereiro ao dia 4 de março, nós teremos o acampamento de Carnaval do Pier, tá? O nosso Ministério de Jovens. Aqui em Olinda, nós ainda não temos Pier, mas você que é de Olinda e é jovem e quer participar do acampamento de Carnaval, você pode participar também, tá? Se você quiser mais informações, vai ali no pessoal da integração, que eles vão te dar mais informações sobre esse acampamento massa que nós teremos agora na época de Carnaval. Irmãos, nós passaremos agora para um momento muito sério da nossa celebração, que é o momento de dízimos e ofertas. E eu queria ressaltar que esse é um momento da família Rio. Então, se você está nos visitando, por favor, não se sinta constrangido e contribua se Deus tocar no seu coração, mas não se sinta obrigado a participar desse momento. Antes de iniciarmos esse momento, eu gostaria de ler com vocês um texto que está aqui em Filipenses 4, do versículo 15 ao versículo 18, que vai dizer assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois quando tive necessidade em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando oferta, desejo, porém, o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Qual é o contexto desse texto? Paulo está agradecendo aos irmãos por terem lhe enviado ofertas para o mantimento da obra de Deus. E o mais interessante disso tudo é que ele está louvando a Deus pela vida daqueles irmãos que contribuíram. Não porque ele estava precisando necessariamente, mas porque aqueles irmãos tiveram um coração generoso em contribuir com o reino de Deus. E o mais importante disso tudo, que é importante ressaltar, é que no fim do versículo, Paulo não vai dizer que aquelas ofertas contribuíram diretamente para o seu crescimento financeiro, mas vai dizer que aquelas ofertas subiram com um aroma agradável a Deus. Paulo vai deixar claro que aquelas ofertas, o fim delas, não era simplesmente edificar o reino de Deus, mas era louvar a Deus, era uma oferta a Deus que subia para o Senhor como um aroma agradável. E nós como igreja, irmãos, um dos nossos valores é que generosidade é o nosso privilégio. Nós cremos que Deus nos chama a contribuir para a sua obra com os nossos recursos financeiros. Não com pesar, não com barganha, não entregando um valor achando que Deus vai nos dar em dobro. Ele pode dar, mas quando ofertamos a Deus, o objetivo que devemos ter não é de receber em dobro ou fazer barganha com Deus, é de oferecer uma oferta que suba ao Senhor como aroma suave.
E o fim das nossas ofertas, irmãos, não são prédios, não são carreiras para os nossos pastores. É a edificação do reino de Deus. São vidas sendo transformadas. Então, vamos participar desse momento com alegria, com singeleza de coração, não com pesar. Se você sente que vai ser pesado para você participar desse momento, por favor, não participe. Você pode participar através do QR Code que será projetado aqui atrás, através das salvas que as nossas irmãs passarão, e lá atrás nós também temos uma maquineta de cartão de crédito. Então, sinta-se parte desse momento, servindo a Deus com generosidade. Enquanto nós ofertamos, a Rio Band tocará um louvor para nós. Amém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem, querem o quê? Sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu.
vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. E é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh Senhor, somos nova criatura em ti. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vou pegar os músicos desprevenidos, mas a gente vai cantar mais uma vez esse refrão. Olha, eu lembro na minha infância cantando essa canção e a congregação pegava fogo. Você não sabe ainda do que eu estou falando porque você não prestou atenção na letra. Mas você tinha uma dívida que lhe mandaria para o inferno. A sua dívida era tão grande que você, por toda a eternidade no inferno, não pagaria. Aí Jesus na cruz rasgou a dívida e disse: está pago. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Será que você pode celebrar isso e cantar com toda a força do seu coração? Diga isso. Cante isso. Está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Obrigado, Pai, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, porque Tu rasgaste a nossa dívida, pagaste em nosso lugar. Louvamos o Teu nome, Jesus, nessa noite e reconhecemos a Tua majestade. Celebramos o fato de que não consta contra nós nenhuma dívida a mais. Celebramos a nossa liberdade em Cristo Jesus. Fala conosco, ministra ao nosso coração a Tua palavra,
que ela caia como semente poderosa no solo fértil do nosso coração e que frutifique a 100 por 1. Perdoa quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. E que o meditar do nosso coração, Senhor, seja agradável a Ti. Eu oro para que Tu nos quebrante, nos confronte, nos transforme. Esse é o meu desejo e eu sei que é também o da igreja que, concordando, diz amém, amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. E olha, hoje eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Eu vim aqui diversas vezes e falei assim: irmãos, orem, que Deus precisa mandar a provisão. E a boa notícia vai vir de uma maneira maior do que nós imaginávamos, para a glória do Senhor. Então, eu não vou dar spoiler não, solta o vídeo e vamos celebrar tudo que Deus tem feito. Há 7 meses, a nossa jornada começou em Olinda. Com fé e muito amor, encontramos um local onde podemos nos reunir, celebrar e crescer como família. Mas agora estamos prontos para dar um passo ainda maior. Hoje temos o orgulho de anunciar que encontramos um lugar onde a nossa missão poderá crescer ainda mais. Um espaço dedicado à palavra de Deus, à comunidade e ao amor ao próximo. Este será o nosso novo lar. Um lugar onde as portas estarão sempre abertas, pronto para acolher cada pessoa que desejar fazer parte dessa caminhada. Embora ainda precise de uma reforma, sabemos que o trabalho de mãos unidas e corações abertos vai transformar esse local em um verdadeiro templo de paz, esperança e transformação. Nosso maior patrimônio são as pessoas. E é com esse espírito de união e esforço conjunto que estamos preparando este lugar. Cada gesto, cada esforço e cada oração têm sido essenciais para que esse sonho se torne realidade. E aqui vamos adorar a Deus. Amém! Amém! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu também estou muito feliz, irmãos, glória a Deus. Bem, o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você percebeu, o Salmo até aqui foram verbos todos no passado, quando o Senhor fez, quando o Senhor restaurou. Mas agora, o Salmo continua e diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. É presente, porque é desafio. Celebramos o que Deus fez, mas daqui por diante temos um grande desafio. Restaura, Senhor, nossa sorte. Mas o Salmo termina com verbos no futuro: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Nós vamos viver um novo tempo como igreja, irmãos. Somos muito gratos a Deus pelo nosso tempo aqui, nesse lugar. Fomos muito abençoados. Eu quero trazer a minha palavra de gratidão em nome dessa igreja. Tudo que vivemos aqui foi um sonho, mas agora está na hora de irmos para a nossa casa. Pelo menos por enquanto, esse será o nosso lugar. E eu quero anunciar para vocês que em breve nós teremos a nossa barca, o nosso pier, nós teremos o nosso ministério de casais surgindo. Mulheres, homens terão seus ministérios. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.
Eu quero, antes de iniciar a minha reflexão, pedir que você ore conosco, porque agora é que o desafio começa. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Olha, irmãos, nós vamos precisar comprar, ainda essa semana, cadeiras, ar-condicionado. Vamos começar uma reforma grande naquele espaço, porque ele vai ficar lindíssimo para a glória do Senhor. Nós precisamos ajustar algumas coisas na infraestrutura, então o desafio é grande. E daqui a algumas semanas, eu não sei precisar ainda quanto tempo, depende muito dos cálculos dos engenheiros, arquitetos, mas eu quero dizer para vocês que daqui a algumas semanas nós faremos o nosso primeiro culto no novo espaço. Amém? Tem alguém feliz aqui? Quem mora aqui em Jardim Atlântico ou próximo de Jardim Atlântico? Você foi premiado, meu irmão. Olha, Deus vai nos levar a esse lugar, para a glória do Senhor. Eu estou muito feliz. Irmãos, chegou a nossa hora. Chegou a hora de sermos família, chegou a hora de nós somarmos força. Vamos precisar de muito recurso. Aliás, eu quero dizer para vocês uma coisa. Em algumas semanas nós faremos uma assembleia, a primeira assembleia da nossa igreja. E nós queremos prestar contas de tudo aquilo que nós já arrecadamos. Temos um valor em caixa que era justamente para esse momento. Não é o suficiente para toda a reforma, mas já daremos início às obras ainda essa semana, se o Senhor permitir. E eu peço que você contribua com generosidade, porque o nosso desafio vai ser muito grande para entrar nesse espaço e adaptar a nossa realidade. Em breve estaremos lá, para a glória do Senhor, e Deus vai fazer grandes coisas ali, amém? Eu sei que você também está feliz, e eu quero convidá-lo a um tempo de oração. Se você puder, ore comigo por esse lugar. Obrigado, Jesus, porque Tu és o Deus que responde a nossa oração. Não no nosso tempo, não da nossa maneira, mas da Tua, e a Tua maneira é perfeita. O Teu tempo é o melhor, é o Kairos. Por isso eu peço, Jesus, que Tu nos direcione como igreja a esse lugar e nos faça ali prosperar, alcançar vidas, ver casamentos restaurados, gente sendo liberta. Nós oramos, Senhor, para que essa igreja possa celebrar e se envolver com esse novo espaço. Muito obrigado pelo tempo que estivemos aqui. Agradecemos, Senhor, as pessoas que gentilmente nos cederam esse espaço no início. Foram 7 meses maravilhosos, mas chegou o tempo, Senhor, de irmos para o nosso local, e Te agradecemos por isso. Fica conosco e nos dá os recursos necessários, conduza-nos para a Tua glória e para o bem dessa igreja, que assim seja. E a igreja do Senhor diz: amém, amém. Louvado seja o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: logo nós faremos o primeiro culto lá. Não perde não, não perde não. Maravilha. Eu creio que no próximo domingo já vamos anunciar qual o dia da inauguração, mas orem por isso. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo de número 4, aliás, capítulo de número 9, versículo de número 14 em diante. Marcos capítulo de número 9, versículo 14 em diante. Marcos capítulo de número 9, verso 14 ao 29. O texto nos diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar.
Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitando violentamente, e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Palavras do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando o evangelho que escreveu Marcos, e na semana passada falamos sobre a transfiguração, esse momento tão marcante, sublime. Mas o texto que sucede a esse momento é um texto um tanto pavoroso, eu diria uma cena assustadora. É um momento desses que os discípulos não esperam encontrar no caminho. Se no alto da montanha tem revelação, tem luz brilhando, tem roupas que são mais alvas do que um homem pode produzir, tem voz do Deus eterno ecoando do meio daquela nuvem da Shekinah. Do outro lado tem 9 discípulos, numa cena muito, mas muito complexa. Bem, eu queria introduzir a minha mensagem hoje não com palavras, mas com uma imagem. Essa é uma pintura considerada como uma das mais importantes obras de Rafael Sanzio. Aliás, essa foi a última obra de Sanzio, e eu quero que você perceba que ele fez de uma maneira interessante Moisés e Elias, e no meio Jesus, por trás uma nuvem, os discípulos, como nós sabemos, num plano inferior, acordando, ainda sonolentos. Mateus nos dá essa informação. Mas abaixo da montanha, um turbilhão de informações, religiosos discutindo com os discípulos, uma criança possessa, numa imagem grotesca, um pai desesperado. Essa é a cena. Bem, eu penso, irmãos, que nem sempre nós estaremos no monte, às vezes nós estaremos no vale. Há momentos em nossa vida que nós estamos no alto da montanha, vendo o poder de Deus de uma maneira tão poderosa e convidativa, que Pedro chega a dizer: vamos fazer aqui 3 tendas, não vamos descer dessa montanha. Mas ao descer da montanha, o cenário é assustador. Descendo do Monte da Transfiguração, o cenário caótico era composto de um menino possesso, uma criança possessa. É uma dupla tragédia. Você já viu alguém possesso? É uma cena terrível.
Mas uma criança possessa é duplamente terrível. Além disso, esse espírito maligno lança essa criança ao chão, ela se machuca, ela carrega no próprio corpo marcas dessas experiências terríveis. Além disso, os discípulos impotentes, eles não conseguem resolver, eles não conseguem expulsar e sequer sabem o que aconteceu. Se não fosse bastante, os líderes religiosos sempre aparecem. São os chefes, os controladores, os fiscais da religião, e eles aparecem não para resolver, não para ajudar. Jesus dizia que esses religiosos não moviam sequer um dedo para ajudar, mas eles fazem teoria acerca do sofrimento do outro. Tem um pai desesperado com um filho, e eles estão ali teorizando. Diz o texto que eles estavam discutindo com os discípulos. Enquanto isso, enquanto esse pai desesperado procura solução, o diabo faz a festa. Meus irmãos, olhando para essa cena, nós enxergamos 5 personagens. Esse é um encontro marcante em 5 personagens, e cada um deles tem algo a nos dizer, algo a nos ensinar, pelo menos o que não fazer. Quando nós olhamos cada um desses personagens, nós aprendemos como ser igreja. Eu tenho a sensação de que a igreja esqueceu as lições que Jesus ensinou, e essa é a razão pela qual muitas vezes nós caminhamos em perspectivas polarizadas. Existem igrejas que são altamente misticistas, existem igrejas que não dão espaço para o sobrenatural e não falam sequer dessa batalha. Existem igrejas que perderam o caráter, mas têm ainda o carisma. Tem igrejas que têm um caráter, mas não têm nenhum carisma. Nós vivemos numa realidade de evangelho no Brasil lamentável, porque nós temos 1 quilômetro de extensão e 1 centímetro de profundidade. Somos muitos, mas esses muitos sabem muito pouco, fazem pouca diferença, quase nenhuma relevância. Por isso, as estatísticas do nosso país não mudam, a corrupção continua, os abusos são absurdamente maiores com o passar do tempo. Se fôssemos, de fato, a igreja de Jesus, lembrando das lições de Jesus, algo já mudaria significativamente na nossa nação. Bem, 5 personagens: os religiosos, o pai, os discípulos, o diabo e Jesus. Eu quero olhar para esse texto junto com vocês e tentar extrair algumas lições de cada um desses personagens. Eu quero deixar de fora e tratar como coadjuvante a multidão e a jovem vítima, porque são passivos dentro desse cenário. Mas vejamos, o verso 14 a 16 nos mostra como reagem os religiosos diante dessa cena pavorosa. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão discutindo? Nessa cena caótica, os religiosos não ajudaram, mas criaram um tema para discussão. Inventaram um debate, criaram um momento de ver quem tem razão. Nada mais diabólico do que no meio do sofrimento alguém tentar ver quem sabe mais. Eles entram na cena, mas não para socorrer o vulnerável, não para abraçar aquele que sofre. Eles entram para provavelmente questionar os discípulos, apontar dedos. Religiosos, irmãos, não estão preocupados com pessoas, estão preocupados com o rito, estão preocupados com o processo, estão preocupados com quem pode se envolver e quem não pode nas liturgias. Religioso está ocupado demais com o controle para exercer qualquer tipo de cuidado.
A cena era pavorosa, mas eles começaram uma discussão. Eu fico pensando, irmãos, que nós temos uma grande lição aqui. A igreja se perde quando a igreja se envolve em vãs discussões. Às vezes o diabo tem estratégias sorrateiras de tirar a igreja da missão, e uma delas é fazendo a igreja entrar dentro de ambientes de discussões inúteis e inférteis. Nós não fomos chamados para discutir, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Nós não estamos numa peleja lógica para ver quem tem razão. Nós propomos, não impomos a mensagem da graça. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o contraste entre os 9 discípulos que ficaram no vale e os 3 que subiram a montanha. Você consegue imaginar esse contraste? Imagina que você era um daqueles 3, Pedro, Tiago e João, descem felizes da vida. Eles viveram talvez a experiência mais marcante até aqui. Viram Moisés e Elias, ouviram a voz de Deus ecoando no meio de uma nuvem, viram o brilho do Espírito. E descendo a montanha, Jesus diz assim: olha, não contem nada a ninguém até a ressurreição. Imagina Pedro, Tiago e João chegando, felizes, sorriso de orelha a orelha. Alguém pergunta: o que aconteceu? E eles não falam nada. Não posso falar. Não, tivemos um momento maravilhoso. Não posso falar, não posso. Deus mandou. Do outro lado, 9 deles frustrados, cabisbaixos, lamentando, constrangidos, se sentindo fracassados porque não conseguiram libertar uma criança. Consegue notar o contraste? De um lado, aqueles extasiados com a experiência da montanha. Do outro, discípulos lamentando a experiência do vale. Esse é o encontro. E Jesus aparece e pergunta: o que vocês estão discutindo? Alguns teólogos, inclusive, ao olhar essa passagem, dizem que a melhor tradução para essa palavra de Jesus não é exatamente o que vocês estão discutindo, é qual é o problema. Qual é o problema? Qual é o tema que precisa ser resolvido? Meus irmãos, eu vi alguns anos atrás a igreja se perder, e irmãos deixaram de tratar outros como irmãos por divergências políticas. Isso acontece ainda hoje. Pessoas entram em discussões com seus sistemas teológicos, rivalizam as suas denominações. Ontem eu estava conversando com um missionário e ele disse assim: olha, eu estava num campo missionário e 0,02% era cristão. E esse grupo de cristãos contava-se tudo. Qualquer denominação que se dizia cristã entrava na conta. E a gente não arrumava briga com ninguém, porque no campo missionário 0,02 a gente quer fazer conexões, porque nós estamos no campo, é batalha. Meus irmãos, nós também estamos numa batalha. Nós também estamos em guerra. Nós também estamos num campo missionário, e nós não podemos perder tempo com discussões inúteis. Quando nós olhamos para esse texto, percebemos os escribas censurando os discípulos, criando debates, negligenciando a dor do pai, ignorando a criança. A religião é míope. A religião é míope para qualquer demanda da alma do outro. O fato, irmãos, é que aqueles homens, ao verem Jesus, o saúdam de uma maneira calorosa, e Jesus entra perguntando: que discussão é essa? Isso me faz lembrar que Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem que seria pastor de uma das mais importantes igrejas em Éfeso, o jovem Timóteo,
na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 4, ele diz, para não entrar em discussões inúteis. E se não fosse bastante, no capítulo seguinte, ele volta a dizer, não, para as discussões inúteis. Eu não fui chamado, e você não foi chamado, para ganhar debates. Nós fomos chamados para ganhar vidas para Jesus. Não é o quão inteligente você é, quão obediente à missão. E enquanto tiver uma criança sofrendo, enquanto tiver um pai desesperado, nós estaremos ocupados demais para gastar tempo e energia com vãs discussões. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa fé é viva. Não é apenas conhecimento teológico, é poder de Deus. Os religiosos nos ensinam que a igreja não foi chamada a entrar em vãs discussões. Mas quando nós observamos o Pai, essa segunda personagem do texto, nós observamos algumas importantes lições também. Bem, o que os religiosos fazem? Eles discutem. Mas o que um pai desesperado pode fazer? Leia comigo o verso 17 que diz, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Olha o verso 24 que diz, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que uma pessoa desesperada pode fazer numa situação como essa? Meus irmãos, quantos de vocês aqui são pais? Pai, mãe, levante sua mão se você é, uma boa parte desse auditório sabe bem do que o texto está querendo dizer. Quando o nosso filho fica com febre, a gente não dorme. Se nós pudéssemos, estaríamos no lugar deles, no meio da dor, sim ou não? Quem daqui não foi levar o filho, enquanto pequeno ainda, para tirar sangue, e doeu em você? Sim ou não? Se você me perguntasse qual foi a minha pior experiência da vida, eu te diria, foi um dia que eu acordei de manhã, e o tema da mensagem era, quando o milagre não acontece. E o texto? O texto era o texto onde o filho de Davi morre, mesmo tendo Davi orado, clamado, jejuado, se humilhado, Davi implora, mas o menino morre. Eu saí de manhã, naquela época eram 4 cultos, eu preguei no primeiro, recebo uma mensagem da minha esposa dizendo, nosso filho está com febre. Eu preguei no segundo, a minha esposa disse, olha, estamos indo para o hospital. Eu preguei no terceiro, e ela disse, ele vai ficar internado. E um pouco antes de eu subir para pregar no 4º culto, ela me manda uma mensagem dizendo, ele vai ficar na UTI, no isolamento da UTI, o que ele tem é muito grave, e nós não sabemos o que é. Irmãos, eu fui para aquele hospital, tendo convicção de que Deus ia levar meu filho embora. E que eu ia ter que viver o que tinha anunciado de manhã. Davi levanta, vai para o templo, se perfuma, adora. 3 cirurgias, 15 dias de UTI. E tudo que eu dizia era, Deus, me leve, mas não leve meu filho. Deixa eu ir para o lugar dele. Quem é pai sabe. Todo pai faria o mesmo. Agora imagina você, esse pai vê o seu filho, diz o texto que é desde a infância. Imagina um ambiente quão tenso, porque de uma hora para outra, o menino que aparentemente estava bom,
é chacoalhado de um lado para o outro por uma força que o pai não pode enfrentar. Nenhum medicamento resolve. Ninguém poderia colocar um ponto final naquele sofrimento, se não fosse o bastante. Aquele menino era arremessado na água, no fogo, e carregava marcas no próprio corpo. Que tragédia! Eu fico imaginando que aquele pai não dormia há anos, profundamente, pensando que a qualquer momento o cenário poderia mudar. Enquanto isso, os religiosos estão discutindo. O que uma pessoa desesperada pode fazer, irmãos? Eu diria que ela pode fazer duas coisas. E foram as duas coisas que esse homem desesperado fez. A primeira, diz o texto, que ele do meio da multidão interrompeu a conversa. E quando Jesus perguntou: qual é o problema? Vocês estão discutindo sobre o quê? Do meio da multidão ele diz: eu te trouxe o meu filho. O que a gente pode fazer? Leva para Jesus. O que nós podemos fazer se não colocar aos pés de Jesus? Eu vejo os pais muito preocupados com dar o melhor para os nossos filhos. Quantos pais não dizem assim: eu quero dar o que eu não tive? Mas o que você não teve, talvez não faça tanta falta assim. Aí a gente matricula o menino na escola, no judô, no inglês, no Kumon. O menino sabe fazer conta, fala inglês, fala tudo. De que adianta tudo isso e um currículo enorme, se quando for adulto, não estiver mais nos caminhos do Senhor? A sua melhor chance é enquanto eles ainda são pequenos. Ensina o teu filho no caminho, não o caminho. Não é você apontando o caminho, é você andando no caminho, para que quando cresça não se desvie dele. Você não gerou filhos para ser habitação de Satanás. Seus filhos têm dono, eles têm a marca da promessa, e eu quero convidar você hoje a colocar no altar do Senhor. Traga para Jesus o seu filho. Posso dizer, meus irmãos, que o diabo está interessado em tragar os nossos filhos. Mensagens sorrateiras estão entrando em livros infantis, em desenhos. Nós precisamos ter a sabedoria para levar os nossos filhos a Jesus, que eles sejam apaixonados por Jesus. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? E eu posso testemunhar de que Deus escuta a oração dos pais. Ele não abandona aquele que clama pelos seus filhos. Mães de joelho, filhos de pé. Amém. O que pode fazer uma pessoa desesperada? Leva para Jesus. Hoje eu estava conversando com uma senhora, no final do culto da manhã, e ela disse assim: olha, Thomas, ontem eu fui ao médico. Ele disse que uma parte dos meus órgãos vai parar, e que eu preciso começar a pensar o que eu vou fazer nesse período. Mas hoje eu já sei o que fazer. Eu vou levar para Jesus. Qual é a segunda coisa que esse homem pode fazer? Se a primeira é levar a Jesus, e ele fez isso levando o seu filho a Jesus, a segunda é crer. Crer é a maneira como Deus permite que participemos do milagre. Crer. E olha que coisa interessante.
aquele homem usa uma expressão equivocada, ele diz assim: se tu podes. Você nota que Jesus responde dizendo: se podes. A questão não é se Deus pode, a questão é se você crê. Tudo é possível ao que crê. A dificuldade não é se Deus pode, a dificuldade é você, terra seca. Ele faz uma oração tão sincera, irmãos. A oração que eu e você também podemos fazer hoje. É uma oração ambivalente, um tanto incoerente, mas verdadeira. Ele diz assim, diz o texto inclusive, que exclamou. Ao exclamar, ele está na verdade gritando, dizendo: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Em outras palavras, eu creio, mas eu tenho dúvida. Eu tenho fé, mas ainda não totalmente. Nós precisamos andar de fé em fé. Eu fico impressionado, a fé é um negócio prático. Fé é uma coisa prática. Fé, ou você tem ou não tem. Talvez você entrou pelas portas desse shopping e caminhou enquanto as portas ainda estavam fechadas, e você foi convicto, e você via que a porta estava fechada, e você continua avançando, por quê? Porque você tem fé que um sensor vai funcionar, captando a sua presença e abrindo a porta no momento certo. Fé é você andar tranquilamente, sem hesitar, vendo a porta fechada, mas se comportando como se aberta estivesse. Você tem fé? Mas Thomas, você está vendo? Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não me guio por vista, eu creio. Aquele que prometeu é fiel, então eu posso crer. Aquele homem desesperado fez as duas coisas que ele podia fazer. Ele levou a Jesus e ele disse: eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Agora eu quero que você perceba ainda um terceiro grupo, o grupo do espírito, o diabo. Verso 17, parte B, verso 18, verso 20 a 22 e o verso 26. Falamos sobre o que os religiosos fazem, eles discutem. Falamos sobre o que a pessoa desesperada pode fazer. Ela leva Jesus, ela crê, mas eu quero que você saiba também o que pode fazer o seu inimigo e o meu inimigo. Sim, nós temos um inimigo. E Paulo vai nos dizer em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades malignas. Nós estamos em guerra, irmãos. E esse que vamos ler agora continua atuando. Olha o que o texto nos diz. Que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. O verso 26 diz: o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem
Ele morreu. O que pode fazer o diabo? Meus irmãos, existem dois grupos igualmente perigosos na igreja evangélica brasileira. O primeiro grupo é aquele grupo que insiste em ignorar o fato de que o diabo é real, que tem poder e que atua em nosso meio. Eles não tocam nesse assunto, acham que por evitar o tema, estarão evitando a presença do inimigo. Se você está numa batalha, é uma péssima estratégia ignorar o seu inimigo. O diabo é real. Não dá para fingir que ele não existe. É real. O segundo grupo, também polarizado, é o grupo que dá crédito demais ao diabo. Acha que o diabo tem poder equivalente em forças opostas, como se estivesse duelando de igual para igual. Leia o Gênesis e desde o início você já verá que a cabeça da serpente é esmagada pelo filho da mulher, enquanto ele apenas tem o seu calcanhar ferido. Não é igual. Um manda, o outro obedece. Não é igual. Jesus dá ordem e o inferno estremece, não é igual. Mas Jesus, como é que é isso? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente encara o diabo? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sozinho não dá conta de encarar o diabo. Você e Deus podem encarar o inferno todo. É que você, não sei se percebeu, mas faz pouca diferença. A diferença é quem está com você. Eu lembro que uma vez nós estávamos indo para a Funase e havia num carro um grupo de mulheres, eram 3 mulheres no carro. E de repente parou um homem na frente do carro e ameaçou as mulheres. Esse homem estava armado, impôs a voz, assustou as meninas, mas de repente ele olha para o banco de trás onde não havia ninguém e ele toma um susto e ele põe a mão e se afasta. E elas chegaram dizendo: eu acho que ele viu quem estava conosco. É real, é real. Meu irmão, minha irmã, o diabo bloqueia a comunicação. É uma das estratégias, e não é a primeira vez que Marcos nos fala desse sintoma aparecendo decorrente de uma possessão demoníaca. Espíritos que bloqueiam a comunicação, impedem o falar, geram agitação motora. Vemos isso no verso 18. O gadareno estava agitado de um lado para o outro, ninguém descansa sob a influência do inferno. Descansar é coisa dos filhos de Deus. Ele gera convulsão. E eu quero fazer um comentário muito importante aqui: nem toda convulsão é demoníaca. Eu diria que, inclusive, quase toda ela é uma reação fisiológica. Pessoas adoecem, pessoas tomam medicamentos, pessoas vivem uma vida normal com o uso de medicamentos. Nós não podemos atribuir a responsabilidade ao diabo por todas as doenças. Nós estamos no mundo caído, nosso corpo obedece às mesmas regras que afetou a toda a humanidade. Mas o fato inegável é que o diabo também gera doenças. Está aqui um desses textos que nos mostra que o diabo pode gerar um desajuste no corpo. Uma das coisas mais impressionantes nesse texto é o verso 21, que mostra que aquele jovem tinha sido perturbado desde a infância, irmãos, desde a infância.
O diabo está interessado nos pequeninos, mas Jesus também está. Deixai vir a mim os pequeninos. Se você é pai, aprenda a batalhar pelos seus filhos. Entra na madrugada, põe a mão na cabeça deles, ora por eles, clame ao Senhor que os proteja, que os livre, que os guarde de todo mal, que sejam tochas vivas do amor do Senhor quando crescerem, que sejam respostas da geração. O diabo quer tragar os nossos filhos, mas eles têm a marca da promessa, eles são do Senhor Jesus. O verso 22 diz que gera pulsões de morte. Aquele menino se joga em lugares perigosos. É bem frequente, irmãos, escutar pessoas dizendo de um desejo inconsciente de morrer. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que já foi visitada por um desejo que pulsa de morte, mas eu vim aqui hoje dizer que você está diante daquele que é a vida, e onde Ele chega, toda a escuridão se desfaz. Ele é a luz, Ele é a esperança. Eu oro por você hoje e repreendo o pavor noturno. Eu peço que o Espírito Santo cure as suas emoções, liberte você de toda a pressão maligna. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta fazer isso com essa criança. A tríplice função do diabo ainda é a mesma. E os discípulos? O quarto personagem desse texto, e os discípulos, verso 18 na parte B e verso 19, o que os cristãos no modo automático podem fazer. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Meus irmãos, eles confiavam em si mesmos e nas experiências do passado. Mas deixe-me dizer uma coisa: sua experiência do passado não serve para hoje. Você não pode apresentar para o diabo o seu currículo de 10 anos atrás e quanto você foi na escola dominical. É hoje. Eles entraram achando que por terem já expulsado demônios, o fariam pelo conhecimento, o fariam confiantes no seu potencial exorcista. Os discípulos tentaram repetidamente, mas não conseguiram expulsar. O maior problema nesse texto não é o diabo, porque isso se resolve fácil. O maior problema nesse texto é a incredulidade. Os religiosos são incrédulos, os discípulos são incrédulos, o pai tem dificuldade em crer. Eles haviam recebido autoridade para expulsar demônios, mas eles estavam apoiando aquele momento na sua experiência e não na sua dependência de Deus. Meus irmãos, o diabo não obedece a você, ele obedece à autoridade que Deus delega a você, pela intimidade que você tem com Ele. Nossa vida às vezes se torna rotineira, vamos entrando no automático, já não mais temos a paixão, a nossa alma já não pulsa de interesse por Deus, vamos nos tornando crentes frios, e quando alguém pergunta qual foi o seu melhor momento com Deus, você volta os seus olhos lá no passado, para dizer daquelas experiências sobrenaturais que você teve lá atrás, mas que hoje parecem tão longe. Discípulos não podem ser autoconfiantes, não podem negligenciar a comunhão.
Jesus diz geração incrédula. E essa é a linguagem de Moisés repreendendo o povo de Israel. O que Jesus está fazendo aqui é ecoar a linguagem de Moisés. Geração incrédula. Quanto tempo faz que você não tem uma experiência profunda com Deus? Que você não chora e se quebranta na presença de Deus? Que você não ora desesperadamente como alguém que se afoga e espera apenas uma mão que lhe socorra? A gente vai entrando no automático. A gente descobre como faz, sabe onde ir, o comportamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se aquele menino possesso estivesse nesse auditório, você estaria preparado para esse encontro? Se aquele espírito imundo jogasse aquela criança de um lado para outro, na sua frente, você teria a comunhão e a intimidade com Deus necessária para pôr um ponto final nisso? Eu termino falando do mais importante personagem dessa passagem, Jesus. Acompanhe comigo o verso 22, a parte B. Olha o que o pai desesperado diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O verso 23 é a voz de Jesus ecoando, dizendo: se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu a multidão que estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu quero caminhar para o final, mas quero mostrar para você o que Jesus faz numa cena como essa. Primeiro, note a abrangência da esperança. Perceba, tudo é possível ao que crê. Ah, Thomas, mas é impossível, me disseram que é impossível. Deixe-me dizer para você que o impossível é a matéria-prima do milagre. As coisas são difíceis, tornam-se impossíveis, e então Deus faz. Tudo é possível ao que crê. O poder de Jesus, irmãos, é ilimitado. O que é limitado é a nossa fé. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos na incredulidade nossa, Senhor. O verso 25 nos mostra a autoridade de Jesus. A abrangência da esperança, tudo é possível. Mas note a autoridade de Jesus. Diz o texto que Jesus repreendeu o espírito e o ordenou. Nota que não tem uma palavra aqui de igual para igual. Meus irmãos, poder é a capacidade de fazer alguma coisa. Autoridade é o direito de fazer aquilo. Jesus tem poder sobre o inferno e ele tem autoridade sobre o inferno. E a voz de Jesus faz estremecer os principados e potestades. Eu ordeno. O diabo não tinha outra alternativa senão obedecer. Ele sabe o fim dele, ele conhece o destino dele.
Ele sabe como terminam as coisas, ele sabe para onde ele vai. E ele sabe que quando Jesus manda, ele não pode não obedecer. Bom é estarmos na presença de Jesus, porque nós usamos a autoridade de Jesus para os propósitos de Jesus. Mas eu termino mostrando para você o acolhimento de Jesus. Aquele menino pálido, imóvel, no chão, e Jesus vai até ele. A multidão está em silêncio. O pai, desesperado, quase não respira. E Jesus vai, estende a mão e levanta do chão aquele que estava caído. Jesus continua fazendo isso hoje. Jesus continua erguendo, levantando aqueles que parecem que já estão mortos. Talvez esse seja você. Mas a boa notícia é que Jesus continua estendendo a sua mão. E a advertência final acontece quando os discípulos, já em casa, perguntam: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esse? E Jesus diz: olha, algumas castas não saem se não for com jejum e oração. Talvez você leia esse texto e diga assim: o segredo é o jejum. O jejum é o abracadabra espiritual. Se a gente estiver em jejum, a gente resolve tudo. Não, querido. Não é não. O jejum não é o meio para resolver, é o caminho para a intimidade. E quando a gente anda em intimidade, aí tudo se resolve. O jejum não é o jeito de alcançar o poder. O jejum é a maneira de dizer: eu te quero mais do que qualquer outra coisa. E nesse ambiente da intimidade, Deus nos dá o seu poder. Quanto tempo faz que você não passa uma semana em jejum? Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto e na hora do almoço, em vez de ir para a mesa, você se dobra, joelhos no chão, e clama, e ora, e busca, e de repente aquele lugar tem uma ambiência totalmente diferente, anjos passeiam naquele lugar. Seus olhos não precisam abrir para sentir a presença dele. Jejum e oração. O meu convite para você é tão simples, não tem como não entender. Está na hora de você sair do automático. Está na hora de você passar de nível na fé. Está na hora de você parar de se apoiar na experiência que você teve lá atrás. Está na hora de você parar de discutir e achar que porque você conhece muito, você vai resolver encarar as batalhas espirituais. Pega o processo, põe no meio do seminário teológico, invoca em Calvino e veja se ele resolve alguma coisa. É a intimidade com Deus. Eu conheço irmãs do Cocó que não sabem ler, mas têm intimidade com Deus. É isso que eu e você devemos buscar. Eu quero convocar essa igreja, irmãos, a uma semana de jejum e intensa oração. Tire algo que lhe faça falta. Talvez uma refeição, se você está acostumado, 2. Se você pode ir além, vá. Mas essa semana você vai sair do conforto. Essa semana você vai dizer: eu quero Deus mais do que qualquer outra coisa. Jejum, irmãos, não é barganha.
Nós entendemos errado o jejum. Nos disseram que era passar fome, e Deus, quando nos via com fome, ficava compadecido e fazia a nossa vontade. Não é não. Jejum é dizer: eu tenho mais fome de Deus do que dos prazeres. Eu posso ficar sem comer, mas eu não posso ficar sem a tua presença, Senhor. Eu te quero mais que tudo. Eu tenho fome de Deus. Eu quero ver os céus abertos, eu quero ter uma experiência nova, eu quero viver o fluir do Espírito, eu quero experimentar os dons sobrenaturais, eu quero que Ele manifeste o poder dEle em minha vida, eu quero ser um instrumento cheio da presença. Jejum e oração. Você sabe por que a gente não ora? É que oração é coisa de gente fraca. E você ainda não sabe que é um. Todo mundo que ora sabe que é fraco. Quem não ora acha que resolve na força do braço. É pelo dom, pela inteligência, pelo conhecimento. Não, meu irmão. Os discípulos não resolveram, você também não vai resolver. Se não for na dependência de Deus, não acontecerá. Eu quero terminar orando para que o Senhor nos visite com o seu poder, e que essa igreja tenha fome de Deus. E o prato do banquete dessa semana vai ser a intimidade com o Pai. Não porque você quer poder. Eu quero poder, eu quero ser poderoso. Não. É porque você quer estar na presença dEle. E na presença dEle, quanto mais você deseja Ele, mais Ele te dá poder. É assim que é. Simples assim. Uma mensagem para uma criança entender. É isso que eu e você precisamos. Dependência. Eu quero convocar você a uma semana de jejum. E nós veremos a presença de Deus. Ensinaremos a nós mesmos. Quando foi a última vez que você disse para o seu corpo: você depende do Senhor? Faça isso essa semana. Se essa mensagem alcança o seu coração, e se o seu desejo é estar faminto na presença do Senhor, se hoje você sente a mão de Deus se erguendo na sua direção, se você precisa de libertação hoje, fique de pé e ao som de uma canção louvemos ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É tempo de ir além. As montanhas e é tempo de experimentar mais. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Diga isso. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar
momento clamar, que Tu venha com libertação. Eu oro, Senhor, para que Tu livres, Senhor, os Teus filhos de toda opressão. Manifesta o Teu sobrenatural em nosso meio. Que a nossa alma, Senhor, tenha sede de Ti, como a corça anseia por águas. Que tenhamos fome. Livra-nos de nos contentar com pouco. Livra-nos de sermos medíocres, de ficarmos no raso, de entrar na rotina. Queremos ir além, Senhor. Rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Nós vamos terminar a nossa celebração de uma maneira diferente. Depois da bênção apostólica, a nossa intercessão vai vir aqui à frente. E se hoje você tomou a decisão de seguir a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador, venha. Se você tem alguma causa e deseja uma oração especial, venha. Se você está em dúvida e precisa de uma orientação da parte do Senhor, venha. E nós vamos orar, clamar para que Deus intervenha em nosso caso. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam hoje sobre nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja. E a igreja do Senhor diz: Deus abençoe a todos vocês. Vou pedir que os líderes também possam ajudar aqui, os líderes da nossa igreja, se puderem vir aqui.